Nós estamos agora retomando aí as nossas mensagens que têm falado sobre os nossos encontros especiais com Jesus. A maneira como Jesus transforma a nossa vida quando a gente permite que Ele tenha acesso ao nosso coração, ao nosso ser, aos nossos propósitos, à nossa mente. Então, que mais uma vez nessa noite você permita que Jesus tenha entrada no seu coração para que Ele opere a transformação que você precisa nessa noite. Então, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Marcos no capítulo 5, e hoje a gente vai ler do versículo 1 em diante. Então nós estivemos aqui analisando um pouquinho das histórias, dos encontros que Jesus teve aqui no Evangelho de Marcos, né? Então, capítulo 5, nós vimos aí algumas histórias, e eu quero nessa noite refletir um pouquinho na história aqui da cura dos endemoniados. Então, antes de nós lermos o texto, eu queria fazer uma breve introdução com você, levando você a refletir na seguinte questão. Você já parou para poder analisar como que o outro lado ou a outra margem gera em nós uma curiosidade meio que instantânea? A maneira como o ser humano se interessa por aquilo que é mistério, por aquilo que é invisível, por aquilo que está além do seu controle, talvez faça nós olharmos às vezes para o outro lado, para a outra margem, como que lá nós encontrássemos algo que fosse maior, melhor, uma oportunidade, uma nova experiência. E enquanto nós não conseguimos divisar a outra margem, o outro lado, nós seguimos com a esperança, a curiosidade e a força para tentar descobrir o que tem desse lado. É assim que nós vemos ao longo da história da humanidade as cruzadas, as viagens marítimas para as descobertas, a curiosidade do homem em descobrir o que se tem além do horizonte que os olhos podem divisar, podem enxergar. E talvez nessa expectativa de entender o que tem do outro lado, nós vamos entregando as nossas forças, nós vamos dando espaço para transformações, nós vamos adquirindo dia a dia na nossa jornada força para seguirmos firmes. E é nesse ponto que eu quero entrar no texto com você. Talvez quando a gente para poder ler esse texto, a gente está focando no que acontece exatamente quando Jesus encontra com aqueles homens. Mas eu quero dizer para você que a história que a gente vai ler hoje, ela começa muito antes desse encontro. Ela se inicia na travessia. O milagre começa na travessia. Mas vamos entender o que eu quero dizer para você. Então, Marcos capítulo 5, versículo 1 em diante diz assim: Entremente chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, chamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. Deixa eu parar com você nesse ponto do texto e entender um pouquinho o contexto social. Então, olha só. Quando a gente volta aí a alguns versículos aqui, ainda talvez, né, na mesma página da sua Bíblia, lá no versículo 35 do capítulo 4 de Marcos, a gente encontra Jesus dizendo o seguinte, ó: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. Então, Jesus entendia que do outro lado, na outra margem, existia uma região que precisava de esperança. Existia uma região que precisava de cura. Decápolis, a região onde Jesus desembarcou, do outro lado da margem, era uma região que era dominada pela cultura greco-romana. Era uma cultura religiosa pagã. E talvez uma das atividades econômicas principais daquele povo revele para a gente que eles ainda não tinham sido alcançados pelo Evangelho. Ou seja, uma das principais atividades econômicas daquele povo para subsistência era a comercialização de porcos.
uma das fontes alimentícias também principal era também a carne suína. E agora Jesus atravessa aquela margem para ir para uma região pagã dominada pela cultura helenística greco-romana, que tinha uma religião politeísta, um povo que não acreditava em Deus como sendo o único Deus. E logo do outro lado da margem, durante a travessia, ele encontra um homem. Segundo Marcos e Lucas, você vai ver que ele vai falar sempre sobre um homem, um endemoniado. Lá no Evangelho de Mateus, quando você encontra aqui a mesma circunstância, Mateus vai falar que eram 2 homens. Mateus era mais detalhista e talvez os outros evangelhos tenham determinado apenas um homem, não pelo fato de haver um erro, mas de uma ênfase. Um homem. Mas Mateus vai relatar para a gente que foi ao encontro de Jesus 2 desses homens. Dentro da cultura da época, não diferente também da questão judaica, alguém que vivia entre sepulcros era alguém que vivia contaminado. A contaminação cerimonial ocorria para qualquer um que tocasse um sepulcro, que tocasse um cadáver. E aqueles homens viviam agora excluídos da sociedade. Viviam numa região de sepulcro, ou seja, os sepulcros eram construídos e já preparados para que, em havendo alguma necessidade, já estava tudo certo para que as pessoas pudessem sepultar, então, os seus entes queridos. E aqueles homens agora, longe de uma sociedade, porque dentro da medicina ou do avanço, da medicina naquela época, não existia ainda nenhum tipo de tratamento específico para questões mentais ou espirituais, enfim. E a única via que as pessoas encontravam para se livrar de determinados problemas eram excluir pessoas que eram atormentadas como aqueles endemoniados. Então eles viviam excluídos, contaminados, vistos pelas pessoas como uma escória. Viviam atormentando qualquer um que passasse pelaquela estrada. As pessoas já tinham até receio de passar por lá e de alguma forma se desviavam daquele caminho. Quando Jesus decide atravessar, quando Jesus decide ir para outra margem, Jesus estava indo quebrar barreiras. Jesus estava indo como a luz do amanhecer para pessoas que viviam em noite espiritual, sem esperança, mergulhados talvez na falta de conhecimento, mergulhados talvez na falta de esperança de que existia uma vida melhor separada para eles. E agora, quando Jesus desce naquela margem, vem correndo na direção dele os 2 endemoniados. Imagino, talvez, como que isso deve ter, de alguma maneira, assustado os discípulos. Veja bem, aqueles homens vêm correndo na direção de Jesus. Quando a gente vai ao relato de Ellen White no livro Desejado de Todas as Nações, ela vai dizer que os discípulos se assustaram, que Jesus ficou praticamente sozinho, os discípulos começaram a ver aquilo à distância. E aí eu quero levar você a pensar na seguinte circunstância: todo mundo tem medo de alguma coisa, certo? Então, para refletir, o que mais te causa medo? O que mais te causa pavor? Então pense em talvez você se deparar com algo dessa maneira, sem esperar. Talvez a nossa primeira reação seja sair correndo na direção oposta. Ellen White diz que aqueles homens estavam desfigurados pelo mal. Os cabelos grandes, despenteados. A feição dele já não parecia mais uma feição humana. Ela disse que o brilho nos olhos deles já tinham se apagado. Que o som que eles produziam não era mais nem semelhante à voz humana, mas a grunhidos de um animal selvagem. E é nesse contexto que quando Jesus desce ali à margem, esses homens saem correndo na direção deles. Então, imagina o susto que esses discípulos não tomaram e foram para longe acompanhar. E Jesus continuou ali, parado. Sabe, uma das coisas que eu tenho mais medo, e eu não sei de onde que eu desenvolvi isso, é de cachorro. Talvez eu acho que isso é coisa de infância, sabe? De brincar na rua e de ter que sair correndo e o cachorro vir atrás. Mas eu tenho muito medo de cachorro. E eu me lembro de uma circunstância que aconteceu comigo.
estava fazendo algumas visitas e tinha uma irmã muito missionária. E eu convidei a irmã para que a gente pudesse fazer algumas visitas. Ela era uma das matriarcas da igreja, a irmã Laci. A irmã Laci tinha uma estatura, sabe? Ela era alta. E aí nós fomos visitar um rapaz. Quando nós entramos na casa dele, quando a gente foi no quintal, eu vi que aquele rapaz tinha algumas canas separadas, sabe? Assim no canto, ele cultivava. E se tem uma coisa que eu gosto, que eu sou apaixonado, é cana. E quando eu vi, eu falei para ele assim: meu amigo, pai, será que você poderia compartilhar comigo uma das canas? Ele falou assim: olha, pastor, claro, pega aí o facão e pode ir lá tirar. Eu falei: pois é, me dê aqui, nem se dê ao trabalho, eu vou lá para tirar. E aí ele entrou, e aí eu saí para o quintal, e a irmã Laci veio me seguindo. E quando a gente estava saindo ali daquela parte coberta do quintal, eu só ouvi um cachorro rosnando. E quando eu olhei, o cachorro estava perto da cana, mas aquele cachorro grande e bravo veio correndo na minha direção de um jeito que para mim eu não enxerguei mais nada. Ficou tudo escuro na minha frente. E eu só me lembro de eu sair gritando com a irmã Laci: corre, irmã Laci, corre, corre. E a irmã Laci não dava um passo, ela não saía da frente. A irmã Laci era grande, eu sei que eu saí empurrando a irmã Laci do jeito que eu pude. E aí de repente ela falou assim, me segurando: calma, pastor. Quando eu olhei para trás, o cachorro estava preso num varal. O meu desespero maior foi que quando ele saiu correndo, que eu vi que ele estava amarrado no varal, o varal terminava atrás de mim. Eu falei: ele vai chegar aqui. E aí eu saí correndo desesperado, mas eu larguei facão, saí atropelando a irmã Laci. Só que o irmão tinha colocado uma trava no meio do varal e o cachorro não conseguiu passar. Só que eu já não estava mais vendo isso. Mas a gente riu muito porque a irmã Laci falou assim: pastor, o senhor quase me derrubou, o senhor quase me atropelou. Sei que eu perdi o gosto ali até pela cana. Eu falei: deixa eu, minha irmã Laci, vamos embora, vamos para dentro de casa orar com o irmão, sabe? Naquele momento eu só queria saber de uma coisa: correr para longe, porque eu vi aquele cachorro vindo na minha direção. Eu imagino que a reação dos discípulos quando viram aqueles dois homens completamente desfigurados vindo correndo na direção deles foi a mesma. O medo tomou conta deles. Mas Jesus permaneceu ali, poderoso para transformar, porque ele tem domínio sobre tudo. E agora, Ellen White diz que aqueles homens chegam até Jesus numa luta espiritual tremenda, porque eles se prostraram a Jesus pedindo socorro, mas a voz deles não podia mais ser ouvida, porque eles estavam dominados por demônios. É por isso que Jesus, então, prossegue lá no versículo 9 e diz assim: e perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não mandasse para fora do país. Vamos parar por aí novamente, olha só. Então, Jesus para ali, aqueles homens chegam até Jesus, e quando chegam e se aproximam, eles caem prostrados diante dele, e agora os demônios aqui conversam com Jesus. E Jesus pergunta para eles: qual é o teu nome? Sabe a resposta legião tem alguns significados. Uma legião, dentro da configuração do exército romano, era composto por mais ou menos 4 a 6 mil homens. Então, se o demônio se autodenominou como legião, é que tinha praticamente, esses homens estavam sendo atormentados por uma grande quantidade de demônios que já dominavam a vida deles, sem dar para eles a esperança de recobrar o domínio, a sensatez, o equilíbrio ou a aparência humana novamente. E aí agora, diante disso, eles clamaram a Jesus. Encarecidamente, eles clamaram: não nos mande para fora do país. Essa palavra aqui, no grego, país, ela está representada não pelo contexto que a gente está acostumado, né? De país como sendo essa parte da terra, o continente. Mas país, quando eles falam dentro desse termo grego, é um abismo profundo do esquecimento. Então eles sabiam exatamente para onde Jesus os mandaria: para o esquecimento, para a destruição. E aí agora, entendendo o poder que Jesus tinha, eles clamaram a Jesus: por favor, não nos mande para fora do país.
Você acha que tem alguma coisa que Jesus faz sem propósito? Em todos os outros sermões, eu falei essa frase e eu quero reforçar para você. Nada do que Jesus faz é sem propósito. Tudo que ele faz tem um propósito específico. E aí agora no versículo 11, a gente encontra a seguinte declaração. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Algumas lições importantes que a gente precisa tirar disso daqui. Primeira delas. Os demônios pediram para entrar nos porcos. Lembre-se que os porcos eram uma das principais atividades econômicas daquela região. Cerca de 2.000. Assistiam tanto os discípulos quanto os porqueiros o que estava acontecendo ali naquele momento entre Jesus e os endemoniados. E naquele momento, então, Jesus quebra todas as barreiras pela salvação do ser humano. Jesus estava salvando e purificando não apenas os endemoniados, mas ele estava salvando toda uma comunidade, os porqueiros que estavam assistindo. Jesus estava salvando os seus discípulos, que agora vislumbravam o poder que Jesus tinha. Porque, olha só, o momento que antecede a travessia para a margem, ali em Decápolis, foi o momento em que Jesus acalmou a tempestade. Se você se lembra, os discípulos temeram pela vida e falaram com Jesus assim, você está aí tranquilo enquanto a gente está quase morrendo, faz alguma coisa. E aí é a hora que Jesus levanta e ordena que a tempestade cesse e a tempestade se acalma. E aí eles olham e falam, quem é este que até comanda o tempo? Mas bastou eles descerem e terem um encontro direto com o poder de Satanás, com o mal, que eles se esqueceram do poder de Jesus, que tinha acabado de acalmar uma tempestade. E diante da situação dos endemoniados gadarenos que vieram até Jesus, correndo com gruídos, eles saíram correndo de medo, esqueceram quem Jesus era. É nesse ponto que eu quero falar com você. Talvez você olhe para o outro lado da margem e fique curioso, queira chegar do outro lado, porque talvez você ache que o momento em que você está não é tão bom assim, mas que o momento que você chegar do outro lado que você está olhando, tentando divisar, você vai encontrar grandes bênçãos, grandes milagres. E eu quero dizer para você que o milagre começa agora, é durante a travessia, porque um Deus que pode comandar o tempo e pode acalmar a tempestade da sua vida, das suas circunstâncias. O problema é que você quer esperar para entregar o coração a Jesus, para confiar nele e depender dele. Você quer esperar chegar do outro lado da margem. Porém, sem Jesus, no meio da tempestade, talvez o seu barco vai afundar. Talvez o seu milagre não vai acontecer, porque Jesus não está com você, porque você não está confiando nele. Sabe, Ellen White diz que não fosse o poder de Deus para salvar a vida, não fosse o sacrifício de Cristo, a presença do Espírito Santo, se somente o mal dominasse a vida humana, sem o plano da redenção e da salvação, nós, seres humanos, teríamos a mesma condição que aqueles endemoniados estavam. Como que você, às vezes, prefere ceder, seguir as tentações ou seguir as inclinações que Satanás coloca na sua frente, que vão tirar de você, talvez, a afeição humana, talvez a característica da bondade, do amor, da generosidade? No que você está deixando Satanás transformar você através das tentações e escolhas que ele tem colocado na sua vida? Talvez hoje, essa noite, essa quarta-feira, você esteja passando por uma tempestade tremenda. E a sua maior esperança está em atravessar essa tempestade e chegar do outro lado da margem. Porque você olha para lá e pensa assim, a minha salvação está ali. Lembra, a salvação dos gadarenos
começou antes de Jesus descer na margem. Começou quando Jesus decidiu atravessar e ir para o outro lado da margem. Ele acalmou a tempestade. Ele libertou aqueles que estavam excluídos da sociedade. Ele deu uma mensagem para um povo. Mas olha o que acontece em seguida. Finalzinho do versículo 14 lá, diz assim, a continuação. Então saiu o povo para ver o que sucedera. E indo ter com Jesus, viram um endemoniado que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra dele. Isso faz sentido para você? As pessoas conseguiram entender a dimensão do que era o poder de Jesus ao ver aqueles homens que eram atormentados há tanto tempo, que atormentavam aquela cidade, aquela região há tanto tempo, e temeram, ou seja, acreditaram em Jesus. Só que quando eles pensaram no prejuízo dos 2.000 porcos, eles falaram, se ele continuar aqui, ele vai arrasar com tudo. E aí eles foram pedir que Jesus se retirasse da cidade. Eles foram pedir para que Jesus fosse embora. Talvez o grande problema da nossa vida, de não recebermos o milagre, de não sentirmos a transformação, é porque quando Jesus chega para remover da nossa vida o que não presta, a gente pede para ele ir embora. Ele está tentando mostrar, ele está tentando fazer um milagre, ele está tentando libertar. Mas como talvez sejam coisas que você está acostumado, como talvez sejam coisas que você permanece acariciando, você simplesmente pede para Jesus ir embora. Talvez você esteja num ponto que você não tem dúvida do poder de Jesus. Talvez você esteja num ponto em que você encontrou com Ele e acredita que Ele pode se transformar. Mas quando você entende o preço ou as coisas que você precisa abrir mão, você simplesmente diz para Jesus, vai embora porque eu não quero pagar esse preço. Como que Jesus vai acalmar a tempestade da sua vida se você está excluindo Ele da sua vida? Como que Jesus vai realizar um milagre que você espera se você continua excluindo Ele da sua vida? Olhando para o outro lado da margem, imaginando que o milagre está lá, quando Jesus está do seu lado, querendo realizar um milagre agora, hoje. Sabe, eu me lembro que quando eu era criança e quando a gente se reúne com os nossos primos, é uma loucura, né? E tenho um primo que é da mesma idade que eu. Nós, e a gente gostava de brincar muito juntos. E uma vez ele foi me visitar, meu pai estava sendo pastor na cidade de Ilhéus, na Bahia. E a gente tinha uma casa e na parte de cima da casa, onde ficavam os quartos e tinha a sacada, dava pra gente ver um pouco da casa do vizinho. E eu achava muito bonito, porque assim, a casa do vizinho ficava mais recanteada no fundo, e dava para ver que tinha uma área gramada tão bonita, e tinha algumas árvores, tinha algumas bananeiras, que não dava para a gente ver direito o que tinha do outro lado, mas dava para perceber que era assim. E como aquilo gerava uma curiosidade, o que tem do outro lado do muro? O que tem do outro lado? Como será que é? E aí o meu primo veio para passar uma semana nas férias. E aí no primeiro dia a gente ficou olhando, ficou conversando, e aí começamos a planejar agora como que a gente ia fazer para ir para o outro lado. O vizinho tinha um cachorro, e esse cachorro passava a maior parte do dia preso, e ele soltava o cachorro no finalzinho da tarde. E aí foi quando a gente começou a planejar. Na hora que o vizinho sair de dia e o cachorro estiver preso, o muro não era lá tão alto, a minha mãe ia sair para dar aula, meu pai possivelmente para fazer algumas visitas, e a minha irmã ia para a aulinha dela. E aí nós pensamos, quando todo mundo sair, a gente pula o muro e vê do outro lado. Vai dar pra gente voltar. Porque de repente a gente sobe pela casinha do cachorro, desce pela árvore e vai dar certo. Isso a gente tinha uma média de, acho que uns 11 anos, 10 para 11 anos. E aí assim nós esperamos. Tudo se configurou como a gente planejava, todo mundo saiu, pouca atenção, a gente falou, e agora? O vizinho tinha saído, a gente ouviu os latidos do cachorro, pensamos, o cachorro está preso e vamos lá. E aí nós subimos. Quando nós começamos a descer, a gente percebeu que o cachorro estava solto. E esse cachorro começou a latir e veio na nossa direção. Mas nessa hora, de novo, a gente esquece de tudo, de tudo, de tudo. Eu já estava descendo primeiro, meu primo estava ainda
meio que pendurado no muro. Não quis saber do que tinha pela minha frente. Aí eu fui subindo e peguei na árvore. Sei que, coração na mão, a gente conseguiu pular para dentro de casa de novo. Mas aí o que eu tinha comigo? A assinatura de que eu tinha feito alguma coisa errada. Porque eu machuquei, a perna arranhou e arranhou muito. E machucou. E agora eu ia precisar de quem para me ajudar? A minha mãe. Quando chegar em casa, eu tenho que mostrar para ela que eu machuquei. Ela ia perguntar como e eu ia ter que falar para ela. E aí agora foi a angústia do tempo passando e o horário da minha mãe chegar. E aí a minha mãe chegou em casa e eu fui atrás dela e falei, olha, pena, mas o que eu estou precisando aqui? Porque eu machuquei a perna, cortou a perna. E ela perguntou como. Eu queria ter uma outra história para contar, mas eu tive que falar para ela. E aí foi o castigo, né? O castigo que a gente recebe umas palmadinhas e ela tira da gente algumas coisas que a gente gosta de fazer. Mas a minha curiosidade de ver o que tinha do outro lado só trouxe para mim prejuízo. Sabe, olhar de lá e entender que do outro lado lá tinha alguma coisa boa, não trouxe nada de bom para mim. Muitas vezes na nossa vida, a gente quer ter a experiência de ver o outro lado, de viver do outro lado, de pular e ir no outro lado. Mas eu preciso dizer uma coisa. Se Jesus não estiver lá, não vai, porque não tem coisa boa do outro lado. Se você for, hoje, Jesus ainda vai fazer a travessia para poder te alcançar, para poder te buscar. Mas Ele só vai fazer isso se você permitir. Sabe, aquelas pessoas expulsaram Jesus da cidade. E lá no versículo 18 diz assim, ó: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Você entende o que é o poder transformador da graça de Jesus? Lógico, diante de tudo que Jesus deu para aqueles homens, o que eles queriam era estar perto de Jesus, agora se tornarem seguidores. E onde Jesus estava indo, mas Jesus vira para eles e fala assim: olha, a minha palavra agora não vai ter entrada na vida das pessoas dessa cidade. Mas aquilo que vocês são, aquilo que vocês se tornaram, vão testemunhar da salvação na vida dessas pessoas. Então, por favor, fiquem e preguem, declarem, falem. E foi exatamente isso que aqueles homens fizeram. Sabe, quando Jesus, alguns meses depois, volta à região de Decápolis, o testemunho daqueles que eram os mais improváveis salvou quase que todos da cidade. Sabe, quando você vai para um relato ali da segunda multiplicação dos pães, você vai ver uma média de 4.000 pessoas. Era a região de Decápolis. Essas pessoas, essa grande multidão estava acompanhando Jesus, porque nesse momento aqui, através dos improváveis, Jesus testemunhou do amor dele, da transformação que ele pode levar à vida daqueles que derem espaço para ele. Talvez você olhe para você mesmo e pense assim: eu sou muito improvável. Não tem mais esperança para mim. O que tem de bom em mim que Jesus possa me dar atenção, me ouvir? Talvez você tenha se machucado muito porque você tentou conhecer o outro lado da margem. Talvez você esteja do outro lado pensando que não tem mais como voltar, que já é um caminho sem volta. Eu quero dizer para você, independente da distância, da profundidade ou da altura, Jesus vai até você. Se ele precisar atravessar uma tempestade, ele vai fazer isso. Se ele precisar acalmar a tempestade da sua vida, ele também vai fazer isso.
Mas você precisa acreditar. Você precisa correr até ele, se prostrar aos pés dele e confiar. Aquelas pessoas temeram um prejuízo econômico. Viram 2.000 porcos sendo jogados ali ribanceira abaixo no mar e morrerem afogados. E pensaram assim: esse homem vai trazer prejuízo para todas as famílias desse lugar. Expulsem ele. Os discípulos, que deveriam ter uma fé inabalável, porque tinham acabado de ver Jesus acalmar uma tempestade, temeram diante da força do mal que eles viram. O mal vai chegar com muita força para a sua vida, toda vez que você decidir encontrar com Jesus. E aí talvez a sua fé se abale. Mas eu quero te dizer, continua confiando e dependendo da presença de Jesus em seu coração. Talvez você esteja sem esperança, do outro lado da margem. E eu preciso te dizer, Jesus está indo ao seu encontro, então abra o seu coração. Porque hoje Ele está diante de você, te fazendo mais um convite. Talvez você esteja de longe, olhando a transformação de Jesus na vida de muitas pessoas, e talvez você pense assim: não, eu vou precisar abrir mão de tanta coisa, isso vai ser grande prejuízo para a minha vida. Grande prejuízo chama-se perdição, morte eterna, chama-se vida de pecado. Isso é prejuízo. O que Jesus traz para nós é transformação, é vida em abundância, é prosperidade espiritual, é salvação. E se for preciso, Ele acalma a tempestade. Se for preciso, Ele atravessa para te encontrar lá do outro lado da margem, te tirar do lugar onde você se sente sozinho, machucado e no escuro. Porque Jesus é luz, Jesus é vida, Jesus é transformação. E aí depois que você vivenciar isso, você vai ser uma testemunha viva. É você quem vai anunciar o evangelho e abreviar a volta de Jesus Cristo. Por isso que nessa noite o meu apelo para você é: convida Jesus para a sua vida hoje. Entrega o seu coração para Ele hoje. Não importa se você esteja no meio de uma tempestade, se você esteja do outro lado da margem, do outro lado do muro. Não importa se você esteja de longe assistindo. Corre para perto de Jesus, porque hoje Ele vai transformar a sua vida, se você assim permitir. Que Deus possa abençoá-lo. Senhor, entregamos os nossos anseios, as nossas dores, as nossas lutas. As lutas de quem talvez esteja só, as lutas de quem talvez esteja se sentindo no escuro, abandonado, excluído. As lutas, Senhor, de quem talvez esteja passando por um momento de grande tempestade, mas é confiando no Teu poder que hoje nós queremos mais uma vez renovar a nossa aliança contigo, para que o Teu poder acalme a tempestade, para que a Tua presença nos traga luz, para que a Tua presença nos traga cura. Então, ó Deus, aceita cada decisão, cada coração que hoje decidiu estar perto de Ti e aceitar o Teu poder. Cuida de nós, atende o nosso clamor. Nos concede um restante de semana sobre a Tua proteção. É isso que clamamos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.